Olá, meu nome é Carolina Arce, sou terapeuta integrativa e esse é mais um vídeo do canal Aguar. Hoje eu trago o assunto de padrão repetitivo. Você sabe o que é e como ele impacta na sua vida? É disso que eu vou falar hoje aqui. E se você gosta dos conteúdos que eu trago aqui, se inscreve no canal e fica aqui até o final. Então, hoje eu vou falar sobre o padrão repetitivo e quais são os 5 passos para a gente conseguir sair desse looping. Você sente que muitas situações elas persistem em acontecer na sua vida? Seja de relacionamentos, seja alguma coisa voltado para a área profissional, ou nos relacionamentos afetivos, ou até mesmo nas tuas amizades, nas relações gerais com as pessoas, da onde eles vêm, qual é a origem desses padrões repetitivos. Então, o primeiro passo para a gente entender isso é justamente identificar qual é a situação que está gerando esse padrão. Muitas vezes é preciso a gente olhar de uma forma ampliada para a nossa vida naquele momento e avaliar, verificar qual é a situação que se repete por diversas vezes, ou seja, qual é a lição que você precisa aprender a partir daquela situação. E ela vai estar se repetindo na sua vida até que você olhe para o sentimento que está sustentando esse padrão repetitivo e a gente tente mudar, dissolver, ressignificar. E o padrão repetitivo, muitas vezes, ele pode vir do sentimento de tristeza, de culpa, de alguma dor que está por trás desse padrão do nosso sistema familiar, dos nossos antepassados, ou de alguma ferida que a gente tem da nossa infância, da nossa adolescência, das nossas experiências que a gente passa na nossa vida. E você passa a ter um determinado comportamento que a gente chama de proteção, de autoproteção. Então, toda vez que aquela situação acaba acontecendo na tua vida, você tem a mesma reação, você tem o mesmo determinado problema. Por quê? Porque você ainda não curou aquela dor. E você muitas vezes não quer olhar para essa dor. Não é fácil você olhar para uma dor sua. Não é fácil você olhar para um sentimento, muitas vezes, que você não está prosperando na tua vida, justamente por não sentir que tem esse merecimento, por ter uma emoção que está gerando essa ferida emocional. E como que a gente atua na identificação, tanto da situação quanto dessa emoção? Bom, a situação a gente precisa ter uma autoanálise de avaliar quais são as situações reais que tendem a se repetir na sua vida. Ou seja, falta de prosperidade ou um emprego que acaba encerrando geralmente da mesma forma, né, com falta de merecimento. Às vezes você não está se dando o devido valor. Também nos nossos relacionamentos afetivos, muitas vezes a gente acaba atraindo o mesmo padrão de relacionamento. Às vezes são relacionamentos tóxicos. Então, qual é a situação que está se repetindo na sua vida constantemente, de diversas formas, mas sempre cai numa mesma emoção de origem, uma mesma emoção de fundo que está sustentando essa dor, esse trauma, que ele pode sim ter uma origem aí de diversas emoções que podem ser a raiz desse trauma. Então, o primeiro passo, sim, é identificar a situação que está se repetindo na sua vida. O segundo passo é identificar a emoção que está sustentando essa dor, que está sustentando esse padrão. E para isso, o terceiro passo é justamente olhar para isso não como uma posição de vítima, mas sim como uma posição de acolhimento. Então, é a gente, para transformar isso, o terceiro passo é você ter a iniciativa de olhar, sair de uma visão de vítima, olhar para essa situação, por mais que seja dolorosa, mas também trazer um acolhimento, uma aceitação, uma compreensão dessa situação, para que você consiga fazer o último passo, que na verdade é sair desse looping a partir do momento que a gente compreende essa emoção e tudo que está se repetindo com o passar do tempo. Então, essa situação, ela pode se repetir, esse padrão, ele pode se repetir na tua vida por diversas vezes. E a gente vai ter ali uma emoção que está sustentando isso. E na radiestesia, que é uma das técnicas que eu utilizo dentro do projeto Aguar também, a gente utiliza de uma situação que você está querendo chegar na tua meta individual, também a identificação de qual que é esse looping, qual que é esse padrão que está dominando
aquele assunto, aquela meta que você está querendo alcançar, e para isso a gente também olha para aquela emoção. Então, eu até trouxe aqui um biômetro que a gente chama, e aqui é a escala Ágata. Então, a gente tem aqui as emoções como a vergonha, a culpa, a apatia, a tristeza, o medo, e ela vai até frequências de maior elevação, que daí a gente chega aqui no amor, na entrega, na alegria, na compaixão. Então, para vocês terem uma ideia, por exemplo, a culpa, ela tem 30 Hz. Em contrapartida, o amor aqui nessa escala de Ágata está com 500 Hz. O que que acontece nesse padrão repetitivo? A gente vibra num determinado campo. E se a gente está vibrando com uma frequência muito baixa, por exemplo, da culpa, de a gente não se sentir merecedor, você não vai ter abertura para esse campo, você não vai ressoar com essa frequência. Por isso que a gente sempre tem que passar a elevar o nosso campo para a frequência do amor, onde está a abundância, onde está a abertura e onde está a cura das nossas feridas, né? Tudo cura-se com o amor, tanto o amor próprio como o amor que você pode receber e também dar esse amor. Então, na verdade, a gente elevar a nossa frequência a frequência do amor é o que vai fazer com que você olhe para essa dor, acolha essa dor e transforme essa dor. Então, esses 5 passos que eu deixo aqui é identificar a situação que está acontecendo na tua vida, né, de uma maneira consciente, de olhar para o que está se repetindo de diversas formas e que talvez você está fugindo de olhar aquilo. A segunda é a gente identificar qual é a emoção que está sustentando esse trauma, essa dor, a frequência que você está vibrando e atraindo essa determinada situação por diversas vezes na tua vida. Então, você pode aí ter aqueles sentimentos que eu falei de baixa frequência. A culpa, a raiva, a tristeza, a apatia, o apego, o medo, a insegurança, tudo isso pode nortear essa ferida para que a gente tenha esses comportamentos de fuga, ou de paralisia, ou de procrastinação. Então, tudo está inerente, né? Tudo está vinculado. E você acaba isso expandindo no teu campo e atraindo por diversas vezes as mesmas situações. E para que a gente tenha isso, então, o terceiro passo que a gente tem nesses 5 passos que eu estou trazendo aqui é justamente você reconhecer, sair da posição de vítima e ter coragem de olhar para essa dor, reconhecer essa emoção de baixa frequência e trazer o amor como cura, que seria o quarto passo. Então, acolher, se dar o amor, compreender o que está acontecendo, ressignificar isso, entender que naquela oportunidade talvez era o que tua consciência sabia naquele momento. Agora você tem a oportunidade de ressignificar isso, para a gente entrar no quinto passo, né? Aí dos nossos 5 passos para ressignificar e transformar, ou seja, fazer novas escolhas. Então a gente só consegue sair de uma situação que acaba se repetindo na nossa vida por diversas vezes, a partir do momento que a gente traz consciência para essa dor, consciência para a emoção que está sustentando essa dor. Então, nada mais é do que a gente dissipar essa emoção de origem e ressignificar para que a gente tenha novas escolhas e as nossas escolhas não sejam pautadas em escolhas que a gente faz sempre que a gente se depara com aquela mesma situação, porque bate naquela ferida, naquela emoção de baixa frequência. E isso passa a ser atraído para você repetidas vezes. E por que que isso acontece? São lições que a gente precisa aprender aqui nessa experiência terrena. A evolução é a transformação disso tudo, é a transformação das crenças limitantes que a gente traz. A gente pode aí criar muitas crenças limitantes que vai trazer sentimentos de paralisia e estagnação na nossa vida. Então, o que que a gente precisa fazer é reconhecer tudo isso e transformar, ressignificar e transmutar para sair desse ciclo, dessa vibração, desse patamar que teu campo está girando aqui e elevar o teu campo para um patamar acima. E é por isso que eu uso, né, essa analogia, é como se a gente tivesse uma casca de cebola. Então, a cada assunto ou a cada vez que a gente vai mexendo nesse campo e a gente vai mandando uma frequência diferente para esse campo, que vai bater no teu inconsciente, é como se a gente estivesse despertando a sua consciência para aquele campo vibracional que você está tendo naquele momento. Então, cada camada de cebola, cada
harmonização energéticas ou com qualquer outra terapia que você possa vir fazer, para a gente sempre com o objetivo de expandir a nossa consciência e ressignificar essas emoções, elevar o nosso campo, né, a frequência do amor, para que a gente consiga atingir frequências que estão ressoando com a prosperidade na nossa vida, para que o dar e o receber seja de forma equilibrada, para que a gente tenha ordem na nossa vida, porque a gente precisa ter, né, no nosso sistema de origem, no nosso sistema familiar, também precisamos nos encontrar no nosso lugar, para que a gente também consiga entregar o que não é nosso, o que não nos pertence, a gente está carregando talvez indevidamente, e ficar apenas com o que é nosso, ganhando essa consciência, para que a gente consiga transformar também as nossas feridas, né? Então é por isso que a gente traz aí também os trabalhos de constelação que ajudam muito nesse sentido. E também a movimentação energética que eu utilizo também, que estão dentro do projeto Aguar, que tem esses 5 pilares, que é limites e posicionamento. Também trazemos aí o equilíbrio da polaridade, a limpeza do campo, ou seja, justamente limpar essas emoções dos padrões repetitivos para entrarmos no equilíbrio de relacionamentos saudáveis, chegando na prosperidade divina e na prosperidade financeira, conforme a meta que você está direcionando ali o seu desejo, a sua intenção. Então, a intenção vale mais do que muita coisa. A nossa intenção, ela é mágica. Por isso que nos meus atendimentos, a parte mais importante é você escrever a sua intenção. Porque a partir da nossa intenção é que a gente reconhece qual é o padrão que está bloqueando aquela intenção. Então, a gente está em constante evolução, em constante transformação. Esse é o nosso papel aqui. Então, para a gente ter essa constância de transformações e ir tirando todas essas camadas para cada vez mais conseguir viver como o eu sou, na nossa essência, na nossa verdade, não levando crenças limitantes, que é da onde a gente cresceu, do nosso sistema familiar, de tudo que foi introduzido na nossa cultura, no nosso inconsciente coletivo. Então, temos aí diversas camadas, e a cada vez que a gente vai olhando para si, através do autoconhecimento, através de olhar para os nossos padrões repetitivos, tratando essas feridas de rejeição, de traição, de abandono, com dores e emoções que sustentam essas feridas, é que a gente vai ressignificando e saindo desse patamar para poder vibrar na frequência da prosperidade, para que tudo possa se abrir e você conseguir perceber as infinitas possibilidades que estão girando na tua vida, porque a prosperidade está disponível para todos. A gente que acaba bloqueando com as nossas próprias feridas, com as nossas próprias dores. Então, o nosso inconsciente passa a trazer esse sentimento toda vez que a gente tenta avançar, até que a gente aprenda essa determinada lição e a gente diga um não ou um sim para uma situação que a gente sempre tende a fazer o mesmo comportamento. E para isso, né, então saindo desse patamar e trazendo essa transformação e novas escolhas conscientes para a tua vida, é que você vai conseguir quebrar esse patamar. E muitas vezes eu gosto de trazer também a consciência que às vezes você acaba de ver uma pessoa e você fala, nossa, parece que eu já te conheço. E às vezes o que você está fazendo é reconhecendo a ferida do outro. E é por isso que a gente precisa dos nossos relacionamentos para a gente se transformar constantemente, porque não adianta dizer que você está se transformando isolado, no teu individual. As relações, elas vão fazer você enxergar os padrões que você está carregando e que você precisa transformar, que você precisa sair dessa frequência. Então, é nas nossas relações que a gente vai aprender sobre nós mesmos. O que a gente está projetando? O que aquela relação está querendo me dizer? O que aquela situação está querendo me ensinar? Então, sempre quando a gente olha repetidas vezes para aquela mesma situação ou para aquele mesmo sentimento que você tem, é perguntar o que essa situação, o que esse sentimento está querendo me ensinar? Como eu posso me tornar mais consciente com isso? Quais as infinitas possibilidades que existem de eu transmutar isso e elevar isso para a frequência do amor como cura, como expansão de consciência. Então, às vezes, o que você reconhece no outro, na verdade, nada mais é do que uma mesma ferida, né? Às vezes você tem uma ferida de abandono que o teu campo
tá em sinergia com aquele campo da pessoa e você tá reconhecendo isso naquela pessoa. E por isso, que parece que você já tem uma afinidade muito grande. Na verdade, você tá espelhando, o teu campo ele tá emitindo aquela frequência e vocês se reconhecem, né, pelas dores, pelas feridas. Então, muitas vezes, quando a gente tem esses relacionamentos, a gente pode se transformar junto, mutuamente, ou acaba que uma coisa não ressoa mais com a outra, seja nas amizades, seja em relacionamentos afetivos, seja nos nossos empregos. Às vezes você chega num determinado lugar que você fala: "Eu não me identifico mais com isso". Então, quando você não se identifica mais nesse lugar, quer dizer que teu campo já mudou, né, tu já está vibrando numa outra frequência, aquilo não faz mais sentido para você. Muitas vezes o que a gente reconhece no outro é a mesma ferida que você tem. Então, por isso que a gente tem que trabalhar sempre o nosso autoconhecimento, trabalhar a nossa elevação de merecimento, trabalhar a nossa autoestima, nosso poder pessoal, para que sim, a gente consiga elevar o nosso padrão vibracional e a partir disso também encontre, né, outras pessoas, outros relacionamentos, outros lugares, outras oportunidades e infinitas possibilidades que também estejam ressoando nessa mesma frequência, já do teu campo elevado, dessas feridas já transformadas, cada vez mais próximo da sua essência. E é isso que eu tinha para hoje. Fico por aqui, mas antes eu vou tirar o nosso oráculo de sempre. A carta que eu trago aqui é justamente, ó, a obsessão, né? Então ela diz assim: estar preso em um comportamento que não traz resultados positivos paralisa e limita a elevação do ser. Liberte-se de tudo aquilo que não flui com a sua energia, que é justamente o que o padrão repetitivo faz com a gente, né? Então, esse padrão repetitivo é como se ele tivesse um padrão de pensamento que ele administra a tua emoção. Então, os nossos pensamentos criam as nossas emoções que vão atuar no nosso comportamento e a forma como a gente age com o outro ou com uma determinada situação que está acontecendo na tua vida. Então, a partir disso, a gente precisa mudar a nossa forma de pensar. A gente precisa estar com os nossos pensamentos elevados, vibrando na frequência do amor, pensando no amor, na autoestima, na elevação do merecimento, para que a gente consiga sustentar esse novo campo, né, de elevação vibracional, a partir da onde você já mudou, já transformou aquela emoção que era aquela origem da tua ferida, e a partir disso você pode fazer novas escolhas com infinitas possibilidades. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Até mais!